Oi, sexto A e sexto B, boa tarde a todos. Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos conteúdos didáticos de matemática, tá certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comparando frações e obtendo frações equivalentes, tá certo? Aí, começando aí, a gente já começa logo com umas perguntinhas. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Ó, primeira, todas as pizzas são de mesmo tamanho e foram repartidas em 5 partes iguais. Ó, aí tem 5 pizzas com 5 partes iguais, tá certo? Aí na letrinha A, represente com frações as partes que ainda restam em cada pizza. Ó, vejam que na primeira pizza vai ser o quê? Vai ser 1/5. Aí a segunda vai ser o quê? 2/5. A terceira vai ser 4/5. E a última pizza vai ser o quê? 5/5, tá certo? Aí na letrinha B, obtendo as pizzas, aí ordene as frações da menor para a maior. Então vai ser o quê? Primeiro é 1/5, depois 2/5, depois 3/5, depois 4/5 e depois 5/5, tá certo? Aí, na segunda questão, em cada figura a seguir, a metade do disco está o quê? Está pintada. Aí a primeira imagem vai ser o quê? 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 e 5/10. Aí, olha só, gente. Usando o sinal maior que, o menor que e o igual, compare as frações indicadas. Aí, ó. 1/2 é igual a 2/4, igual a 3/6, igual a 4/8, igual a 5/10, tá certo? Aí, observem os 5 discos do mesmo tamanho. Eles estão divididos em quê? Em partes iguais, ó. Na letrinha A, ele vai estar dividido em 2 partes, então vai ser o quê? 1/2. Na B, 3 partes iguais, então vai ser o quê? 1/3. Na letrinha 4 partes iguais, então vai ser o quê? 1/4. Na letrinha D vai estar em 6 partes iguais, então vai ser o quê? 1/6. Na letrinha E, em 8 partes iguais, então vai ser o quê? 1/8, tá certo? Aí, ó, aqui. São necessários 2 partes do disco C para cobrir exatamente uma parte do disco Q. A. Então, 1/4 mais 1/4 vai ser igual a 1/2, que vai ser 2/4 iguais a 1/2. Aí, uma parte do disco D não é suficiente para cobrir uma parte do disco B, certo? Então, 1/3 é maior que 1/6. Então, quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração unitária que representa, por exemplo, 1/2 é maior que 1/3, que é maior que 1/4, que é maior que 1/6, que é maior do que 1/8, tá certo? Aí, uma parte do disco C cobre uma parte do disco E ainda sobra. Então, 1/8 é menor que 1/4, tá certo? Quanto menor é a parte, maior é o denominador da fração unitária que representa, por exemplo, 1/8 ele vai ser menor que 1/6, menor que 1/4, menor que 1/3 e menor que 1/2, tá bom? Ó aqui. Comparando duas frações do mesmo denominador, a menor é aquela que apresenta o menor numerador. Por exemplo, 1/5, ele vai ser menor que 2/5, que vai ser menor que 3/5, que vai ser menor do que 4/5 e vai ser menor que 5/5.
quintos, tá certo? Aí, ó. Gente, passando para obtendo frações equivalentes, ó. Nos dois casos que apresentamos a seguir, as frações estão representadas geometricamente, considerando um mesmo inteiro. Observe. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a nossa visibilidade. Ó, tem o quê? Tem 4 fatias iguais, ó, mas vai ser o quê? 3/4, ó. A parte amarela representa 3/4 do quê? Da figura. Aí, se eu divido, passo outro risquinho no meio dessas partes, vai ficar o quê? 6/8. Então, a parte amarela representa o quê? 6/8 da figura. Aí, se eu passo outra linha, no caso, vai ficar o quê? 9/12. Tá? 9/12. Você notou que as frações 3/4, 6/8 e 9/12 representam a mesma parte da figura? Dizemos que essas são frações equivalentes e escrevemos 3/4 é igual a 6/8 igual a 9/12, tá certo? Ó, já o segundo caso, tem aí, ó, vai ser o quê? 3/6. Tem 6 partes divididas, porém só tem 3 pintadinhas, tá certo? Aí, ó, a parte azul representa 3/6 da figura. Aí, vamos dizer que a gente apagou uma dessas linhas, ó. Aí ficou dividido em 4 partes, só que 2 partes pintadas. Então, a parte azul representa o quê? 2/4 da figura. Aí, vamos dizer que a gente apagou mais uma linha e ficou somente a linha do meio. Então, ficou dividido em 2 partes iguais e apenas uma pintada. Então, ficou uma figura, tá certo? Aí, ó, você notou que as frações 3/6, 2/4 e 1/2 representam a mesma parte da figura e dizemos que essas são frações equivalentes e escrevemos 3/6, que é igual a 2/4, que é igual a 1/2, tá certo? Ó, são mais frações que representam a mesma porção da unidade são chamadas de quê? De frações equivalentes. Ó, continuando aqui, ó. Uma propriedade importante, ó. Vimos que 3/4, 6/8 são exemplos de frações equivalentes, partindo de quarto. Então, o que acontece, ó? Quartos, aí eu pego o 3 e 2 vezes 3 vai dar o quê? Vai dar 6. E o 4 do mesmo jeito. 4 vezes 2 vai dar 8. Aí formou o quê? O 6/8. Ó, de 3/4, ó. 3 vezes 3 vai dar o quê? Vai dar 9. E 4 vezes 3 vai dar 12. Então, fez o quê? Formou 9/12, tá certo? Olha a outra. Na outra parte. Ó, gente, continuando aí, ó. A fração 3/6, 2/4 e 1 também são exemplos de o quê? De frações equivalentes. Então, para chegar ao 1, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dividir agora, ó. 3 dividido para 3 vai dar o quê? Vai dar 1. E 6 dividido para 3 vai dar 2. Aí, de 2/4 para chegar a 1/2, o que a gente faz? 2 dividido para 2 vai dar o quê? Vai dar 1. E 4 dividido para 2 vai dar o quê? Vai dar 2. Portanto, chegou a 1/2. Ó, quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos sempre uma fração que equivalente à fração dada.
Ó, gente, continuando. Simplificar frações. Aí tem fração irredutível. Ó, simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente à fração dada. Escrita com termos menores, por exemplo. Ó, 48 sobre 72 avos. Ó, aí a gente pega o 48, divide por 2, dá 24. Aí o 24 dividido por 2, que dá 12. Aí o 12 dividido por 2, que dá 6. Aí o 6 dividido por 3, que vai dar 2. Aí, ó, a parte de baixo. Ó, 72 dividido por 2 dá 36. 36 dividido por 2 dá 18. 18 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. Então, daí 48 sobre 72 avos vai ser igual a 2 terços, tá certo? Ó, dividimos sucessivamente o numerador e o denominador de uma fração por um divisor comum, até obtermos a fração com menores termos possíveis. Foi o que aconteceu aí nesse exemplo, gente. Aí essa fração é chamada forma simplificada ou forma irredutível da fração dada. Assim, a fração 2 terços é a forma irredutível da fração 72 avos, tá certo? Para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador da fração dada por um mesmo número maior que 1. Então, outro caminho que podemos seguir para simplificar é efetuar uma única divisão pelo maior divisor comum dos termos da fração. 4. Se a gente pegar 48 dividido para 24, vai dar 2. E 72 dividido por 24 vai dar 3. Então, foi uma forma bem mais rápida do que a gente fazendo por partes, tá certo? Aí, gente. Ó, reduzindo duas frações ao mesmo denominador. Ó. Observe as frações 1/2 e 1/5. Elas possuem encontrar frações equivalentes a elas, mas com o mesmo denominador, vamos fazer um esquema. Ó. Tem aí, ó, 1/2 e 5 décimos. Aí, mais à frente, 1/5 e... Ó, 1/2 e 1/5 são frações com denominadores diferentes. E 5 décimos e 2 décimos são frações equivalentes às frações iniciais com o mesmo denominador. Ó, 1/2, eu vou pegar 1 vezes 5, que vai dar 5, e 2 vezes 5, que vai dar o quê? Vai dar 10. E, ó, 1 vezes 2 vai dar 2, e 5 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 10. Então, transformamos as frações 1/2 em 1/5 com denominadores iguais, que vai ser 5 décimos e 2 décimos, tá certo? Ó. Vamos fazer 3 quartos e 5 sextos. Ó, a primeira aí, ó, vejam aí, 3 quartos e 5 sextos, ó. São frações com denominadores o quê? Diferentes. Aí já 18 sobre 24 avos e 20 sobre 24 avos, ó. São frações equivalentes às frações iniciais e tem o mesmo o quê? O mesmo denominador, que é o quê? O número 24. Aí, ó. Quando eu pego 3 vezes o 6, vai dar o quê? Vai dar 18. E 4 vezes 6 vai dar o quê? Vai dar o quê? 24. E 5 vezes 4 vai dar 20. E 6 vezes 4 vai dar o quê? 24. Então, transformamos as frações 3 quartos e 5 sextos
fragmentos com denominadores iguais, que formou o quê? 18 24avos e 20 24avos, tá certo? Dadas as duas frações com denominadores diferentes, podemos obter frações o quê? Equivalentes às frações iniciais com o mesmo denominador. Essa operação é chamada redução das frações a um denominador comum, tá certo? E outro exemplozinho, gente, ó. Observe agora as frações que obtivemos na situação anterior, que é 18 24avos e 20 24avos. Ó, vamos simplificá-las até obtermos suas frações o quê? Irredutíveis. Ó, lembra que é da divisão, ó. 18 dividido para 2 vai dar o quê? Vai dar 9. E 9 dividido para 3 vai dar o quê? 3. Tem que fazer na parte de baixo, tá certo, gente? Ó, primeiro era 18 24avos, depois foi 9 12avos e por último 3 4. Aí agora com 20 24avos. 20 vai dar 10. 10 dividido para 2 vai dar 5. Do mesmo jeito eu faço na parte de baixo. Que no caso era 20 24avos, ficou 10 12avos, depois 5 sextos. Veja que as frações 9 12avos e 10 12avos são também equivalentes às frações 3 quartos e 5 sextos, respectivamente, possuem o mesmo denominador, ou seja, fizemos uma redução de duas frações a um denominador comum. Além disso, como é possível observar, esse denominador é o menor denominador comum possível. E, para a gente finalizar aqui, ó, a operação de obter frações equivalentes com o mesmo denominador, sendo este o menor possível, chama-se redução das frações ao menor denominador comum. Observe que nem todos os casos exigem alguma simplificação das frações encontradas. Para se obterem as frações reduzidas ao menor denominador comum, vimos na situação 1, por exemplo, que as frações encontradas já são as de menor denominador comum, mesmo sem serem simplificadas, pois a única simplificação possível é formá-las em frações iniciais, tá certo? Ó, 5 décimos. 5 dividido para 5 vai ser o quê? Vai ser 1. E 10 dividido para 5 vai ser o quê? 2. Então, 5 décimos é 1 meio. E aí 2 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 1. E 10 dividido para 2 vai dar o quê? 5. Então, 2 décimos é igual a 1 quinto. Assim, cada caso deve ser analisado individualmente, tá certo? Sexto ano, esse foi um pouco da nossa aula de hoje, tá certo? Qualquer dúvida, me manda. Com Deus.